Seja bem-vindo ao nosso evento online, onde eu vou te ensinar a como ter mais pacientes de alto padrão e como vender mais tratamentos caros. Para isso, a gente desenvolveu uma metodologia que funciona muito bem. Nós temos, clientes satisfeitos tanto no Brasil quanto no exterior. Então, vamos começar. Primeiro, quem sou eu para te ensinar isso? Eu sou dono, de duas clínicas. Tenho experiência com marketing digital há mais de 15 anos. Tenho 50 mil alunos online na minha escola chamada inovaflix.com. E você pode pesquisar pelo meu nome, Roberto Pantoja. Coloca no Google que vai ter muitas informações. E você também vai ver o meu conteúdo. Eu alcanço hoje mais de 1 milhão de pessoas por mês nas principais redes sociais, no TikTok, Instagram e YouTube. Mas vamos lá. Qual que é o grande problema que os donos de clínica têm hoje? Os grandes problemas, primeiro, é que depende de indicação. Depender de indicação não é algo ruim, muito pelo contrário. Só prova a sua autoridade e o resultado do seu trabalho. O único problema da indicação é que às vezes demora tempo demais para a gente ter um resultado, para a gente realmente ficar reconhecido dentro do mercado e a gente conseguir lotar a nossa agenda. Para vocês terem uma noção, a média que demora em torno de 10 anos para você realmente ter uma maestria no seu serviço e ter reconhecimento. Então demora muito tempo, mas se você quiser acelerar esse processo, existe uma forma, existe um método. Segundo grande problema do mercado, não existe uma receita previsível, ou seja, não tem uma previsibilidade de receita, todo mês sobe, desce, e eu vejo muitos doutores que ficam simplesmente refém da economia, da temperatura do mercado, da política. Então o consultório está vazio por conta de alguma medida política, porque o mercado internacional teve algum problema, porque aquele período do ano, começo do ano, o brasileiro não começa a trabalhar, só trabalha a partir de março. Então muita gente vão ter todas essas desculpas, que no fundo não são desculpas. É claro que a política ela vai afetar o seu negócio, é claro que a macroeconomia também vai, e é claro que o período do ano também vai, principalmente cidades turísticas. Então claro que existem todos esses problemas, mas você vai perceber que a partir do momento que você tem aí, você investe num sistema de captação ativa de pacientes, você tem um trabalho, um hábito constante de captação, você vai ver que vai virar uma desculpa, porque você nunca mais vai ter esse problema. E aí eu gosto sempre de avisar que existem hoje pacientes infinitos na sua cidade. E você não precisa de todos eles, você só precisa de menos de 1%, é mais do que suficiente para você mudar completamente a sua vida e ficar multimilionário, ganhar muito dinheiro. Se você tiver menos de 1% do mercado, muito menos do que isso, 0,1% é mais do que suficiente se você investir em recorrência, se você investir principalmente em tratamentos caros. Isso também é muito importante. Eu vejo, isso é também um grande problema das clínicas. Elas acabam perdendo muito tempo com pacientes que utilizam tratamentos baratos. Isso é o grande problema também dos convênios. Então você acaba recebendo muito pouco e não vale a pena, Você trabalha demais e ganha pouco. Então está sempre ocupado e você não ganha aquilo que você merece. Muitas vezes você ganha muito mais do que as outras profissões, mas mesmo assim você sente, você sabe que você merece muito mais. Então é importante que a gente tenha um investimento constante, porque dessa forma a gente consegue atrair pacientes mais qualificados. A gente não fica ali ao sabor do mercado, Não aparece ali um paciente por indicação que a gente não tem a menor ideia de onde que ele veio, com a procedência dele, se realmente é qualificado, se ele é realmente bom, Porque surge de tudo e você aceita tudo porque você não tem uma previsibilidade de receita. Outro grande problema é acreditar, que as redes sociais, o Instagram, e agora o TikTok engoliu todas as redes sociais nos Estados Unidos e vai acontecer isso no mundo inteiro. Então é uma grande tendência aí de mercado. Então acreditar, que o Instagram, o TikTok, o YouTube vai resolver todos os seus problemas, Se você fizer postagens no Instagram, é o suficiente para você ter novos pacientes. Isso é uma grande falácia, uma grande mentira. E eu posso provar para você, porque a gente tem incontáveis clientes que gastaram uma fortuna com postagens no Instagram e simplesmente não tiveram nenhum resultado.
Então, vamos parar para pensar como consumidor, como paciente. Será que o paciente está preocupado se hoje é o dia, sei lá, o dia da mulher, o dia da enfermeira, o dia da criança? Imagina aí as postagens que são publicadas, né? O tanto de postagem que é publicada e que simplesmente não tem nenhuma relevância, não tem nenhum like, não tem nenhum engajamento, não tem comentário, não tem compartilhamento. Então simplesmente não serve para nada. Você realmente está perdendo o seu dinheiro e perdendo o seu tempo. Isso é extremamente comum. Então não acredite que isso vai salvar, né, o seu negócio. Agora, é claro que produzir conteúdo de qualidade pode sim salvar o seu negócio, mas o que a gente vê aí no mercado é essa falácia aí que você vai produzir conteúdo sem qualidade, de forma amadora, né, sem nenhuma estratégia e você vai ter resultado. Isso é uma grande mentira. Próximo ponto, né, de problemas dentro das clínicas, que é que já tentou fazer marketing, né? Ou seja, já contratou agência, já contratou profissionais e não teve resultado. Aí eu gosto muito de falar o seguinte, pensa na sua profissão. Imagina o tanto que você estudou, né, o tanto que você investiu dinheiro, né, investiu na sua própria clínica, todas as dificuldades que você passou, né? Então, assim, é por isso que você, né, cobra caro, é por isso que você tem uma autoridade. Então, você concorda que a pessoa que paga pouco para você ou está desvalorizando o seu trabalho ou simplesmente, né, não conhece o seu trabalho? O que eu quero dizer com isso? Como é que você acredita que você vai pagar aí, né, um terço de um salário mínimo, 50% do salário mínimo, até mesmo um salário mínimo, e você vai ter acesso, né, a um profissional, alguém capaz de trazer resultado para o seu negócio? Será que isso realmente é possível? Né? Será que um paciente vai pegar, né, um doutor, uma clínica da esquina ali, né, que não tem nenhuma procedência, não tem autoridade, não tem experiência, vai pagar barato e vai ter resultado? Olha a quantidade de casos, né, de polícia que a gente tem nos jornais de pacientes que simplesmente se deram muito mal porque, né, contrataram alguém que era amador. Então isso é muito comum. É muito comum contratar alguém que não tem experiência, um estagiário, né? Alguém que não tem nada a ver com o seu negócio, que não entende o seu negócio, que não é nichado. Tem um cara ali que atende oficinas mecânicas, restaurantes e está fazendo também o marketing para você. Como você acha que essa pessoa vai trazer resultado para o seu negócio? Não faz o menor sentido. Então, né, vendo todos esses problemas, a gente desenvolveu uma metodologia que é baseada no nosso resultado e na nossa experiência. Essa metodologia se chama Acelera, tá? E essa metodologia, Acelera Clínicas, a gente tem um mecanismo que se chama ACE. ACE nada mais é, né? O significado é aquele saque do tênis que ninguém consegue pegar. E o ACE, a gente transformou esse ACE num acrônimo, né? A de autoridade, C de comunidade e E de experiência. Então vamos falar agora, né, dessa metodologia, desse mecanismo, como ele consegue levar você do ponto A até o ponto B, como é que ele consegue pegar o seu faturamento, que a gente tem prova social disso, aumentar o seu faturamento até 500%. É exatamente isso que a gente consegue fazer com essa metodologia. Então a gente comprovou, é uma metodologia única, eu não conheço ninguém que faça isso. Então você realmente vai ter acesso a algo que ninguém tem acesso. Então vamos lá. Primeira parte, a autoridade. O que é autoridade? Autoridade é o seu posicionamento online. Você já parou para pensar, quando você vai comprar alguma coisa na internet e aquela pessoa, ela simplesmente, né, não tem uma foto do perfil dela no WhatsApp, nas redes sociais. Você procura ela online, ela não tem site, né, não tem nada falando sobre aquela pessoa. Eu gosto até de fazer uma piada, eu digo que a pessoa só tem, o perfil dela só tá no Jus Brasil. Só processo. É claro que todo mundo pode ter processo. É claro que a maioria dos processos são injustos. Mas não é disso que eu estou falando. Imagina a pessoa procura pelo seu nome e a única coisa que ela encontra é o Jus Brasil. Né? São processos. É muito estranho, né? Não é legal. Com certeza isso não vai, né, trazer a autoridade que você merece. Isso, né, não mostra quem você realmente é. Então a pessoa realmente precisa procurar por você e encontrar você. Senão ela pode achar que você, né, não é um bom profissional, que você pode dar um golpe nela, porque é justamente isso que a gente pensa como consumidor. Então você realmente precisa estar online, você tem que ter um posicionamento online. E isso tem a ver com uma outra coisa extremamente importante.
Você precisa ter um posicionamento que seja único, ultra nichado. Você precisa ter uma proposta de valor que seja única. E você tem essa proposta, né? Você tem uma estratégia única. Como que você se diferencia da sua concorrência, das outras clínicas? Por que que o paciente vai preferir ir na sua clínica do que ir em outra clínica? O que que você tem de diferente? O que que você tem de diferente no seu design de interiores? O que que você tem de diferente na sua proposta de valores? Né? O que que você tem de diferente, né, naquilo que você acredita, no seu propósito pessoal? Né? Então, tudo isso faz muita diferença e isso é a verdadeira autoridade. E claro que o objetivo da autoridade principal, primeiro, é trazer a autoridade que você já conquistou com o resultado do seu trabalho, com a sua experiência, para dentro da internet. Então, hoje tem aquelas pessoas que conhecem você, né, que você tem indicação, né, de outros doutores, de outros pacientes, mas isso é muito restrito. Tem muita gente que ainda não te conhece e não conhece a sua autoridade. Então, se ela procurar por você online e encontrar essa autoridade, eu te garanto que vai ficar muito mais fácil dela te escolher, né, como paciente. Segunda parte, né, do nosso acrônimo. Comunidade. O que é uma comunidade? A comunidade a gente alcança ela de duas formas, através de produção de conteúdo e anúncios. Então, vamos falar primeiro dos anúncios. Os anúncios a gente precisa realmente ter, né, através do nosso posicionamento, da nossa estratégia, do nosso ultra nicho, a gente vai fazer um anúncio realmente diferente, com uma estratégia diferente, no qual a gente vai chamar mais atenção do nosso público, da nossa audiência, e vai conseguir trazer mais pacientes de alto valor, gastando o mesmo dinheiro ou gastando menos. Então vamos lá, se a gente faz um anúncio, como você já deve ter contratado alguém que fez um anúncio comum, como todo mundo faz, você provavelmente vai ter um gasto e vai ter também um resultado, tá? Mas esse resultado ele poderia ser muito melhor, você poderia ter o dobro de pacientes, o triplo. A gente tem casos aqui que você não vai acreditar. A gente, por exemplo, teve uma clínica que a gente pegou aqui em Brasília que a gente simplesmente conseguiu 22 pacientes em um único dia, gastando um valor extremamente baixo. E usando outras estratégias comuns que todo mundo utiliza, quantos pacientes você traz em um único dia com esse mesmo valor? A gente trazia, antigamente, antes de utilizar o nosso método, de 1 a 2 pacientes em um dia. Às vezes até 0 pacientes, né? Às vezes trazia 3, 4 pacientes por semana, que é um anúncio lucrativo, é um anúncio muito bom. Mas imagina você fazer um anúncio com aquele mesmo valor, você consegue 20, 5, 10 pacientes no mesmo dia. Isso acontece por quê? Porque existe uma estratégia diferenciada. Você tem um posicionamento único. E isso vai te ajudar muito. Legal. Próxima parte de comunidade é a parte de produção de conteúdo. Conforme eu falei, aquela produção de conteúdo amadora feita por terceiros não vai funcionar. Pessoas compram de pessoas, pessoas não compram de marcas. Então, você que está assistindo esse vídeo, você tem que fazer essa produção de conteúdo, porque ela tem que ter qualidade, tem que demonstrar a sua autoridade. Ou seja, como você vai contratar um jornalista, um estagiário, para falar do seu segmento, do serviço que você presta, daquele tratamento ultra complexo que você faz, daquela cirurgia, daquele procedimento, né? Não tem pé nem cabeça, não tem lógica. Claro que isso não vai funcionar. Então, você que é o responsável por fazer um conteúdo de qualidade. E aí você tem 3 opções, tá? Olha, eu não quero aparecer, eu tenho vergonha, eu não gosto. Existe uma pesquisa na Inglaterra que diz que as pessoas têm mais medo, né, de falar em público do que da própria morte. Então tem gente que simplesmente não quer aparecer e eu posso te provar com resultados que temos várias clínicas que os doutores não querem aparecer e a gente tem resultado da mesma forma. Então, por que eu vou produzir conteúdo? Mas vamos lá, primeiro, se eu não produzir conteúdo, o que eu posso fazer? Eu posso pegar minhas redes sociais e transformar elas num cartão de visitas, no qual vai ter fotos da minha clínica, vai ter fotos da minha equipe, vai mostrar a minha autoridade,
Ou seja, esse é o objetivo. O objetivo é que a pessoa te procure, te encontre e veja ali as principais informações. E não aquele bando de postagem que não tem sentido, né? Dia do cachorro, o dia não vai dar nenhum resultado. Então você vai ter ali a sua rede social que vai ser simplesmente um cartão de visitas. Então se você, né, não quer aparecer, você pode usar essa estratégia que ela funciona muito bem. Então por que você vai agora produzir conteúdo? Então vamos lá, para as duas opções aqui. A primeira foi essa, não vou produzir conteúdo. A segunda opção é você produzir o conteúdo básico, que são as perguntas e respostas mais frequentes dos seus pacientes. Para que serve esse conteúdo? Serve para que você, quando faça um anúncio, quando alguém procure por você online, a pessoa olhe no seu olho. Isso gera uma credibilidade, uma autoridade muito grande, né? Então isso é extremamente importante. A pessoa vai olhar no seu olho, vai confiar em você e vai te comprar. Então você coloca ali os principais serviços, tratamentos que você presta, você faz um vídeo e coloca ali. Eu te garanto que isso vai te ajudar muito nos anúncios e nas pessoas que estão procurando o seu serviço. Então aquilo ali é um básico. A gente faz em torno de 5 até no máximo 20 vídeos que você vai gravar, que vai durar o resto da vida, que você vai utilizar eles no seu cartão de visitas também. Então é um cartão de visitas mais bem elaborado. Agora vamos para a terceira opção, que é você se tornar um doutor famoso. Você se tornar uma celebridade online, como o nosso case de sucesso, né, conseguiu se tornar uma celebridade. Então, para que serve se tornar uma celebridade online? Fica muito mais fácil de você vender um tratamento, fica muito mais fácil vender um tratamento caro, fica muito mais fácil cobrar caro por uma consulta. Então, a pessoa ali, muitas vezes, quer apenas te conhecer, né, ficar próximo de você. Então, isso acontece comigo o tempo todo. Como eu alcanço mais de 1 milhão de pessoas por mês, muitas pessoas me contratam e querem apenas me conhecer, né? Fazer parte ali, né, do meu ciclo de amizade, frequentar os mesmos lugares que eu vou, né, ter acesso, às vezes, ao meu próprio networking. Então, a pessoa ali, ela acaba te vendo, né, de outra forma. Né? Você realmente cresce ali o seu status social e a pessoa passa a querer participar da sua vida e, claro, vai querer te contratar. Então, para isso que é tão importante você, né, realmente produzir conteúdo de qualidade. Esse conteúdo tem que ser feito semanalmente. Você, claro, no começo não vai ser legal, meus primeiros vídeos eram muito ruins, então a gente vai perdendo a vergonha ao longo do tempo, vai sabendo se comunicar da melhor forma. Você está vendo aqui que eu estou falando, né, há quanto tempo, você está vendo que eu sei me comunicar porque eu produzo conteúdo. Então isso, né, essa prática leva você, né, a ficar cada dia melhor. Então você se comunica cada vez melhor, isso faz uma diferença muito grande e traz, claro, né, uma autoridade muito grande. Então, quando você começa a ter essa constância de produção de conteúdo, tem que ser semanal, pelo menos uma vez é o mínimo, tá? Te recomendo de 2 a 3 vezes por semana que você faça um vídeo. E aí, você fazendo isso, você começa realmente a ter um reconhecimento. Esse reconhecimento demora, no mínimo, 6 meses, tá? A gente tem estratégias únicas que fazem parte da nossa metodologia que a gente consegue reduzir esse tempo drasticamente. Então, a gente sabe como viralizar vídeos. Então, eu tenho vários vídeos de mais de 1 milhão de views. Claro, você pode colocar o meu nome agora no Google, pesquisar que você vai ver esses vídeos. E claro, o nosso case de sucesso que a gente vai falar também tem vários vídeos de mais de 1 milhão de views. E por conta desses vídeos, tem reconhecimento e aí atende pacientes do mundo inteiro em São Paulo a cada 15 dias. Porque isso faz muita diferença, mas é um trabalho que tem que ser muito bem feito, tem que ter uma estratégia muito bem bolada, tem que ser planejado, tem que ter constância. Então, não é fácil. Então, não é qualquer um que vai realmente fazer isso. E como eu disse anteriormente, você não precisa fazer isso para ter resultado, mas se você fizer, você com certeza vai cobrar mais caro e você vai ter uma lista de espera, né, para ser atendido. Então, né, vai depender de você se você quer ou não construir essa comunidade. Terceira parte do nosso acrônimo é o E de experiência. Então vamos lá, o que adianta eu pegar e ter uma autoridade incrível, eu alcançar um número grande de pacientes e quando chega na minha recepção, o atendimento da minha secretária é horrível, como é muito comum que isso aconteça. Então hoje, uma coisa muito importante que você precisa prestar muita atenção é com a gestão da sua reputação. E a gente trabalha exatamente isso, nós fazemos a gestão da sua reputação. Então hoje a gente tem vários casos, tá,
de clínicas que tem uma avaliação tão ruim no Google que mesmo com convênio, a pessoa vai lá e procura aquela clínica e ela vai lá ser tratada de graça, né? Porque ela está indo pelo plano de saúde e ela olha o número de avaliações negativas e ela simplesmente não vai. Então a gente está falando de clínicas de convênio que tem fluxo grande de pacientes estão simplesmente quebrando, estão falindo porque a sua avaliação é ruim no Google e nas redes sociais. Então, são clínicas que são mal vistas, e aí você vai ter a sua clínica ali no Reclame, ali, Reclame Aqui, falando mal da sua clínica. Isso é extremamente comum, porque você tem um atendimento ruim, porque o seu tempo de espera é muito longo, porque você quer ganhar mais dinheiro e coloca muitas consultas num prazo de tempo muito pequeno. E aí você não consegue conquistar, encantar aquele paciente para vender tratamentos mais caros. Então vamos lá, a gente tem esse problema muito grave de atendimento, né, nas clínicas que atendem com o convênio, tá? Muito grave. E a gente tem um problema muito grave, se a gente não consegue pegar aquele paciente que ele veio ali para um tratamento barato, né, que está dentro do convênio, dentro do plano de saúde, a gente não consegue converter ele para um tratamento caro, porque o nosso atendimento é ruim, né? A gente fica pouco tempo com o nosso paciente, a nossa recepção faz o atendimento que é robotizado, que é automatizado, que não tem o menor sentido, que vai na contramão do que a gente quer. A gente quer um atendimento cada vez mais humanizado. E até mesmo as ferramentas de automação, elas ainda são muito ruins. A gente vai ver no futuro, claro, atendimento via inteligência artificial, que vão ser muito bons, vão ser muito competentes, mas faz toda a diferença do mundo ter um ser humano ali ligando para você. A gente trabalha muito com videoconferência também, então a nossa clínica, o paciente entrando em contato, a gente vai e faz uma videoconferência com a pessoa. Então isso faz muita diferença. Então, quanto mais inteligência artificial, mais automação, mais importante vai ser a humanização do atendimento. Mas as pessoas vão querer alguém para ser atendido, né? Então, o atendimento é muito importante, né, para as clínicas de convênio. Agora, as clínicas que não atendem convênio, por que é tão importante? É importante porque a gente trabalha com tratamentos caros, então é claro que esse paciente de alto padrão, ele quer um atendimento diferenciado, senão ele vai para outra clínica. E a outra coisa também extremamente importante é que quando começamos a fazer anúncios e começamos a produzir conteúdo, começam a chegar novos leads, né? Ou seja, potenciais pacientes no nosso WhatsApp. E se eles forem maltratados e mal atendidos ou atendidos de forma automatizada, eles simplesmente vão para outro doutor. Então a gente acaba, né, jogando o nosso tempo de produzir conteúdo e o nosso dinheiro de investir em anúncios no lixo, porque o nosso atendimento é muito ruim. E o que a gente foca, né, para melhorar a experiência? Primeiro, claro, um tratamento de excelência, um atendimento de excelência. E segundo, que a gente transforma a sua secretária em uma vendedora. Eu gosto até de falar que é uma vendedora padrão Disney. Então, é uma tendência muito forte do mercado que os atendentes das clínicas sejam vendedores. Isso é uma tendência muito forte. E aí eu te pergunto, qual que é a diferença das clínicas que a gente pega, né, que são pequenas e que se tornam grandes? Time comercial. Né? Por que a clínica da sua cidade ali, a mais renomada, que tem mais avaliações positivas, que tem mais pacientes, por que ela está nesse lugar? Porque ela tem um time comercial. Né? Eu recomendo que você visite uma clínica dessa, muito grande, você vai ficar impressionada como eles têm uma sala de guerra, né? Onde eles vão ali fazer uma apresentação incrível para poder vender um tratamento. Você vai descobrir que eles têm uma sala comercial com vários atendentes que não são, né, uma recepção comum, mas é um time comercial de vendedores. Então essa experiência faz uma diferença muito grande. Agora vamos lá. Agora qual que é as nossas principais desculpas para não colocar algo, né, em prática? A desculpa número 1, né, que eu já tentei, né, fazer marketing e não funcionou. Não funcionou porque você contratou a pessoa errada e a pessoa que não tem uma metodologia única capaz de levar você do ponto A ao ponto B. Então, o marketing não funciona quando a gente contrata a pessoa errada. Isso não é óbvio? Vamos parar para pensar. Por que tem aí várias clínicas na sua cidade que tem outdoor, que tem anúncios, e os donos estão extremamente ricos, as clínicas são lotadas. Por quê? Por qual motivo? Claro, por causa do marketing. Por causa do marketing tal. Isso não é óbvio para você? Para pensar. Então, o marketing não funciona ou o marketing que você está fazendo não funciona?
Segunda desculpa, não tem tempo, né? Então é muito comum a pessoa falar, olha, vamos deixar, né? Vamos fazer depois do carnaval, depois do Natal. Agora eu vou viajar. Agora, gente, vamos lá, para mudar de vida, mudar o nosso negócio, ter mais tempo para os nossos filhos, poder viajar mais vezes, né? Viajar para quê viajar? Para ter mais criatividade, para crescer a nossa clínica, né? Para poder relaxar, né? Ter mais paciência e atender melhor os nossos pacientes. Então, para você ter dinheiro, né, para fazer várias viagens ao ano, e ganhar cada vez mais dinheiro, porque você vai ter um atendimento cada vez melhor e vai cobrar mais caro, né? Para você fazer isso, você precisa se comprometer. Você precisa realmente colocar em prática todos os cursos online, os eventos online, como esse que você está assistindo, né? Você tem que colocar em prática e para isso você tem que se comprometer. Você realmente tem que fazer algo. E a gente só faz algo quando aquilo ali, né, realmente a gente sente a dor. Ou seja, quando a gente, né, precisa fazer algo para ter um resultado, porque se a gente não tiver esse resultado, a gente vai ter um prejuízo. Entende o que eu estou falando? Ou seja, quando a gente pega e contrata um profissional baratinho, quando a gente compra um curso baratinho, né, o que acontece? A gente não se compromete. Isso é óbvio. Isso não é óbvio para você? Não faz sentido o que eu estou falando? Né? Então, quando você contrata um profissional, você precisa se comprometer. E aí sim você vai ter resultado. Por qual motivo? Porque você precisa pagar o seu investimento. Então você precisa ter um compromisso com o que você faz. Você vai entrar numa rotina, você vai entrar num hábito para fazer aquilo acontecer. E isso é a única forma de você ir do ponto A para o ponto B. Não existe mágica. Você tem que se comprometer e fazer o negócio acontecer. Qual que é a próxima desculpa? É claro, né? Eu não tenho dinheiro. E aí aquela velha história, né? Quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer aquilo. Só que é justamente o contrário disso. Você só vai fazer aquilo quando você investir. Isso também não faz sentido para você? Né? Tem alguma lógica? No dia que eu for rico, eu vou fazer tal coisa. Claro que não. Você só vai ser rico. Você só vai ganhar dinheiro se você fizer alguma coisa. Né? Você só vai dar 5 passos para frente se você der um passo para trás. Né? Então imagina agora que aquele investimento ali possa fazer falta para você, né? Ou então mesmo que não faça, né, vai ser um investimento pesado para você. Aquilo ali vai te gerar, claro, né, um compromisso para fazer acontecer. E quando a gente faz acontecer, aquilo simplesmente acontece. Principalmente se a gente tem um método, uma metodologia, se aquilo ali é comprovado. Então, se você seguir isso, com certeza vai dar certo. Legal. Próximo, né? Vamos falar aqui agora da nossa, né, nosso case de sucesso, que eu também quero que você coloque no Google, que é a nossa doutora Daniele Salles, tá? Da Clínica Leri. E a gente conseguiu que ela se tornasse uma autoridade do YouTube do Brasil, tá bom? Com mais de 1 milhão de pessoas assistindo ela por mês no YouTube. Tem placa no YouTube, tudo que você possa imaginar, vídeos com milhões de views, resultados incríveis e, claro, pacientes do mundo inteiro a cada 15 dias em São Paulo. E simplesmente os pacientes chegam no consultório e ficam até emocionados, levam presente, choram na hora que veio a doutora Daniele. Então você pode colocar no Google, você vai ver aí, né, o nosso principal caso de sucesso. Fez um resultado muito legal. E é claro que esse conteúdo ajudou a reduzir o custo dos anúncios, conseguiu aumentar o valor da consulta dela e, claro, também aumentou o ticket médio, né? Gerou aí, claro, um faturamento muito maior. Agora, isso é o suficiente? Então é muito legal falar isso para você. Você pode ser famoso, mas eu te garanto que com anúncios você vai chegar muito mais longe. Então a doutora Daniele, ela conseguiu, né, aumentar muito o faturamento, né, organicamente produzindo conteúdo. Mas é claro que o faturamento dela só foi explodir de verdade com anúncios. Vou dar um exemplo aqui básico. Né? Imagina que você alcance 100 mil pessoas no seu Instagram, tá? Só que você não tem ali uma oferta, né? Que a gente fala assim, um call to action. Ou seja, um botão de compra. Então você não tem nada que convide aquela audiência para fazer uma consulta com você. Então imagina que eu vou e faço um anúncio. Você já tem uma grande audiência, tá? Eu faço um anúncio que é extremamente barato, que a gente chama de remarketing. Vamos fazer um anúncio ali no Instagram,
simplesmente convidando aquela audiência a fazer uma consulta com você. Fale, marque uma consulta comigo. Um anúncio extremamente simples, que vai trazer um resultado enorme para quem já é famoso, para quem já tem muito engajamento. Então, você consegue perfeitamente, quanto mais famoso você é, quando você aposta em anúncio, você vai ganhar muito mais dinheiro, né? Porque, então, o anúncio é extremamente importante para quem não tem fama, para quem ainda não tem cliente, quem não tem agenda cheia e para quem também é famoso. Você consegue fazer muito mais anunciando. Então faz uma diferença muito grande se você tiver, né, esse trabalho de branding, de marca, né, e de ofertas. Vai fazer uma diferença muito grande para o seu negócio e para o seu resultado. Então legal, então a gente está agora, né, terminando o nosso evento online e fica aqui a minha oferta para você que já apostou, né, já acreditou em agências e simplesmente não teve resultado. Eu estou te convidando para algo completamente diferente, não é uma agência, né? A gente realmente é uma empresa de assessoria, de consultoria, uma empresa que coloca a mão na massa, faz acontecer. Existe um método, né, que vai levar você do ponto A até o ponto B. E eu vou fazer uma oferta única aqui nesse evento online, que é o seguinte: você pode experimentar, né, o nosso trabalho por 30 dias inteiramente grátis. E o que que você precisa para fazer isso? Você vai clicar aqui, né, no link abaixo, vai clicar e vai entrar em contato com a gente. É isso. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu espero ter te ajudado e realmente que você consiga, né, mudar o seu jogo, mudar a sua vida usando todas essas estratégias. Muito obrigado.